Boa tarde, povo de Deus. Uma grande tentação que não é de hoje, mas é desde que o pecado foi desordenando o homem, a sede por ter sempre mais. Claro que o nosso coração tem sede do infinito, por isso ele é insaciável. Por isso, quanto mais um homem mergulha no pecado, o coração dele fica mais vazio. Porque, sem dúvida, como nós já sabemos, o nosso coração ele só é preenchido com a presença de Deus quando nós buscamos colocar Ele acima de tudo, corresponder esse amor que nós recebemos. Mas, infelizmente, hoje, Mamon, o Deus do dinheiro, ele tem prevalecido nas nossas intenções, nos nossos planos pessoais. E vamos tratando o dinheiro como o fim último da nossa vida, a última coisa e a finalidade da nossa vida. Tantos casamentos estragados, tantas pessoas que vão se acabando porque vivem em função de ter algo. E quando tem, não satisfeito, quer outra coisa e vai tomando metas por cima de metas. E se frustra. É tanto que em muitos países ricos de primeiro mundo existe um número altíssimo de suicídio. E procura-se até, e alguns já legalizaram, a questão da eutanásia, do suicídio assistido. Porque a pessoa ela tem tudo, mas ela não tem o essencial e acaba não tendo nada. Tem uma frase que fala: existem pessoas que são tão ricas que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Ou seja, isso é uma pobreza muito grande. Uma pobreza no sentido ruim da palavra, não a pobreza no sentido evangélico da coisa, no sentido que o evangelho nos aponta. Nós somos chamados a viver essa radicalidade de abandono nas mãos de Deus. Quando se fala em providência, nós não podemos achar que a providência é algo que se liga somente àquilo que é material. A providência, sem dúvida, nós podemos entender que é Deus que cuida de nós, que tudo provê, tudo vem dele. Ele que é o Pai das misericórdias, Ele que é o sentido do nosso viver, Ele que é o sentido de cada ato nosso. Ele deve ser esse sentido. Então, irmãos, diante deste condicionamento que tantas vezes nos aprisiona, a questão da avareza, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a avareza espiritual, mas por enquanto essa avareza material. A gente vai confundir muitas vezes a providência de Deus, repito, só com aquilo que é material. Aí às vezes vai tendo uma relação apenas de comércio com Deus, uma relação interesseira, não de um amor incondicional, um amor que se devolve em gratidão. Mas muitas vezes o nosso interesse, se não é ganhar algo material, mas é ganhar coisas somente. Somente ganhar coisas de Deus. Às vezes a gente precisa lembrar muito o que Santa Teresinha falava, né? Se o meu interesse pelo Senhor for somente o céu, eu não quero mais o céu. Eu quero somente a Ti, Senhor. Eu estou só usando com as minhas palavras aquilo que Santa Teresinha falou, tentei explicitar de outra forma, certo? Uma certa vez, isso é contado no livro A Verdadeira Esposa de Cristo, né? De Santo Afonso de Ligório. Uma certa mulher muito santa ia passando com um jarro de água e também com fogaréu, né? Com fogo. E perguntaram: para onde você vai? E ela falou: eu vou incendiar o céu e eu vou apagar o fogo do inferno com esse jarro de água, para que os homens não temam mais o inferno por conta do fogo e não queiram mais o céu por conta das delícias, mas queiram somente a Deus por causa dele mesmo. Então, muitas vezes, na nossa relação com Deus é uma relação de interesses. Eu quero ser famoso, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande cantor que louva o Senhor. São interesses espirituais que são bons, mas eles não podem estar à frente do Senhor. Porque uma certa vez São Francisco, ele um pouco abatido, né, por tantas perseguições na obra, por tanta traição, por tanto pensamento que fugia do carisma original que Deus inspirou, Santa Clara o vê abatido e fala para ele: Francisco, tu tirastes o olhar de Deus e colocastes na obra de Deus.
E São Francisco novamente retoma e acorda, né? E começa a voltar o seu olhar para aquele que o chamou, nesse carisma original, né? De viver essa pobreza evangélica, de viver a radicalidade por inteira do Evangelho. O Evangelho sem muitas interpretações, né? Como ele falava. Precisamos viver o Evangelho sem muitas interpretações, tal como ele é. Então, viver da providência é viver nas mãos de Deus, é estar abandonado, é se lançar nele. Um abraço aí para o nosso amigo Daniel Pereira, grande amigo que sempre está disponível para ajudar a evangelizar. E muitas vezes nós vivemos nesse sentido, né? O que é providência? A gente já liga a palavra providência com bens materiais, providência com o emprego, providência com a casa que eu ganhei, providência com a roupa que me deram. Não estou dizendo que isso não é providência, e devemos louvar por isso. Não devemos achar que isso é maldito, é maligno, não. Isso é bom. Porém, eu não posso ligar a providência somente a essas coisas que passam, que não são ruins, mas que passam. Eu devo saber que a providência, ela se manifesta em tudo na minha vida. Eu estar falando aqui com você é uma providência de Deus. Você está me ouvindo é providência de Deus. O seu casamento é providência de Deus. A sua vida espiritual que vai crescendo é providência de Deus. O seu emprego, sim, também é providência de Deus. Mas o seu desemprego, você pode olhar em outra perspectiva e ver como Deus cuidando de você, mesmo quando você está desempregado. Mesmo quando você está sem nenhum dinheiro, você come. Algumas vezes come até melhor do que quando está empregado. Às vezes dorme até melhor do que quando tem dinheiro. Ou seja, Deus que é um bom Pai. E todo-poderoso, né? Todo-poderoso. E nós precisamos crer nisso. Às vezes o nosso coração vai se afligindo porque nós confiamos pouco no Senhor. Nós confiamos naquilo que nós provemos. A providência de Deus não é contrária à previdência do homem. A gente pode se prevenir nas coisas. O que a gente não pode é colocar a nossa confiança nas coisas. Porque muitas vezes nós colocamos a confiança porque nós temos uma casa, ou duas, ou três, ou mais, né? Porque nós temos um bom salário, porque nós temos uma família estável. Nós vamos colocando a nossa segurança nisso, em coisas que são boas, repito, mas não pode ser nisso a nossa segurança, nestas coisas. Não pode. É no Senhor. Quer eu tenha uma migalha, quer eu tenha uma empresa de coisas. A confiança deve ser sempre a mesma. Claro que a gente sabe que teve santos que foram ricos materialmente, mas tinham um coração pobre, um coração doado, um coração abandonado nas mãos do Senhor. Teve santos que eram ricos materialmente, mas que não tinham uma relação de apego aos bens materiais. São Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o amor ao dinheiro, o apego, é a raiz de todos os males. O apego, ele não fala ter o dinheiro, mas o apego, essa desordem achar que o dinheiro é o meu Deus. Mateus 6,24 vai falar, né? Ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Aquele jovem rico, quando Jesus pede que ele venda tudo e dê aos pobres, é porque Jesus percebia no coração dele um apego às coisas. Ele até obedecia os mandamentos, mas de forma muito superficial. Né? E havia esse apego desordenado àquilo que ele tinha, tanto que ele sai triste. Nós não sabemos se ele voltou, se ele não voltou depois, né? Como é que foi isso. Mas naquele momento ele falou não à vontade de Deus, e por isso o coração dele saiu pesado, porque Deus pediu aquilo que estava, de certa forma, no centro da vida dele. Muitas vezes nós vamos dando para Deus até onde nós achamos que nós podemos dar. Quando Deus nos pede mais, a gente baixa a cabeça, sai triste, desanima, diz: Senhor, isso é muito para mim. Isso eu não posso dar. Eu já te dei muito. Lembra aqui da história de São Jerônimo, onde o Senhor aparece para ele e pede para que ele possa dar tudo. Ele fala: Jerônimo, tu ainda não me deu uma coisa. Ele falou: Senhor, mas eu já te dei
a minha inteligência, eu te dei o meu trabalho de tradução da Bíblia, eu te dei o meu tempo que eu fiquei no deserto, né? O Senhor, não, ainda não é isso. Tudo isso foi eu que te dei. Sem o que falta? Falta você me entregar os seus pecados. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos apegados aos nossos pecados. Pecados que viram verdadeiros animaizinhos de estimação. Eu cometo aquele pecado, eu até deixo todos os outros, mas aquele pecado eu não deixo. Eu quero ele para mim até o dia da minha morte. É aquilo que São João da Cruz fala, né, que eu falei até no vídeo de ontem, se não me engano. E também Santo Afonso repete, né? Tanto faz um passarinho estar amarrado por um pequeno fio ou por uma corda. As duas coisas impedem do passarinho voar. Muitas vezes nós não somos apegados à nossa casa, mas nós somos apegados à nossa chinela. Muitas vezes nós não somos apegados ao carro que nós temos, mas nós somos apegados àquela caneta que nos deram. Muitas vezes as coisas pequenas vão nos roubando de Deus. O apego às pessoas. Santa Teresa de Ávila fala que o apego aos familiares é o que mais nos rouba de Deus. O apego aos familiares, não é o amor. O apego ele é contrário do amor. O apego é quando você quer ter posse das coisas, aquilo é seu. Ninguém toma. Ali é a sua segurança. Ali você dobra o seu coração e coloca aquilo, ou aqueles, ou aquele, ou aquela, no lugar de Deus. Aí você está expulsando a providência. Quando se fala de comunhão de bens, né, no Shalom nós usamos essa expressão, né, de devolver e de fazer a comunhão de bens. É a comunhão da nossa inteligência, é a comunhão do nosso tempo que nós damos para Deus, é a comunhão dos nossos talentos, é a comunhão se nós falamos mais de um idioma, de ajudar o irmão a aprender a falar outro idioma, se nós temos livros, emprestá-los ou presenteá-los, se nós temos uma certa habilidade, é fazer algo. Ou seja, usar tudo o que temos e somos como comunhão para fazer unidade com o outro. Alguém que não aprende a fazer comunhão daquilo que é, não vai aprender a fazer comunhão daquilo que tem. Não vai. Pode até devolver o dízimo, mas a relação dele de entregar o dízimo é uma relação muitas vezes legalista. A relação dele entregar a comunhão de bens, no sentido financeiro, é apenas um moralismo, um legalismo, ou até mesmo algo que talvez para o desencargo de consciência. Porém, quando eu aprendo a me entregar a cada dia, a me ofertar o meu sono, ofertar o meu cansaço, ofertar os meus medos, ofertar os meus limites, ofertar os meus talentos, ofertar minhas amizades, ofertar minha família, ofertar meu ministério, uma vida ofertada. Daí vai acontecendo também no sentido material as outras ofertas. Não pesará, porque ali já é meu estilo de vida, já vai fazer parte de mim. Eu achei muito belo quando eu li no livro Para Formar Almas Santas, indico para você o livro Para Formar Almas Santas, do Adolfo Tanqueray. Ele fala o seguinte, que antigamente as pessoas geralmente contribuíam, né, na missa, davam o nome, ou então, até hoje tem a questão da expóstula, né, que você dá, não é um pagamento da missa, a missa é impagável, né, mas o que acontece? Ele falava o seguinte, o sacerdote oferece o sacrifício, o sacerdote ministerial, né, o padre, ou então o bispo ali, oferece de uma forma imensa. Aí ele falava o seguinte, né, antigamente, antes de Jesus, as pessoas ofereciam o cordeiro, já simbolizando o cordeiro que viria, que ia tirar o pecado do mundo, que é Jesus. Depois, quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, que foi instituída a missa, a Eucaristia, né, o sacerdócio, as pessoas começaram também durante a missa a levar pão, levar o vinho, levar as suas ofertas materiais e participavam junto com essas ofertas de forma muito ativa do mistério. Aí depois ele falou que foi deixando de ser trazido o pão, né, o vinho e as outras coisas agrícolas e da pecuária, e ele fala o seguinte, né, que as pessoas começaram a dar como sinal dessa oferta a espóstula, né, e ele falava o seguinte, aquela espóstula é como se fosse o nosso pão,
o nosso vinho, o cordeiro que nós ofertamos. E nós vamos juntos nos oferecer com aquela oferta. Não é apenas um dinheiro. O nosso problema, irmãos, porque nós estamos tão assustados com a teologia da prosperidade, né, que só quer dinheiro. Eles usam toda uma lavagem cerebral, quase que uma hipnose para arrancar nosso dinheiro, que a gente fica com medo de alguém que fala de dízimo, alguém que fala de comunhão de bens, a gente já se assusta. Já vem roubar meu dinheiro. Já estão falando de dinheiro. A gente fica vacinado contra qualquer pessoa que fale sobre algo material. E a gente acaba com medo de ser roubado, nós deixamos que o demônio nos roube. Roube a nossa paz, roube a nossa confiança em Deus e coloque toda a nossa confiança no dinheiro, nos bens materiais, naquilo que passa. E vai, muitas vezes vai eternizando no sentido mal da coisa, os bens, e nós vamos banalizando aquilo que é eterno e tratando como se fosse passageiro. Muitas vezes nós tratamos a nossa salvação como se fosse um objeto e tratamos um objeto como se fosse nossa salvação. É triste aquilo que, infelizmente, né, as tantas denominações aí, protestantes, fazem com a tal da ideologia e teoria da prosperidade. Porque isso não é teologia, isso é uma porcaria. Onde eu crio só uma troca com Deus. Toma lá da cá, né? Eu dou para Deus, aí ele é bancário e me devolve em juros, correção monetária. Eu coloco Deus na parede. Isso é sem sentido. Por isso que muitos viram ateus. Muitos viram até muçulmanos. Porque com a visão dessa de fé, eu vou acabar me decepcionando com Deus. Porque eu criei o meu Deus. Então quando ele não me der o que eu estou esperando, o que eu tenho por direito, porque eu dei dinheiro, eu paguei, estou pagando, né? Então Deus tem que me dar. Meu irmão, que loucura é essa? Não é assim. É uma relação de doação, de oferta, de entrega incondicional. Não é a relação de comércio, aonde eu tenho, quanto mais eu dou a Deus em material, Deus tem o direito de me devolver em graças, em benefícios, porque senão ele não é Deus, ele é injusto. Esse é um pensamento pagão, é um pensamento maligno, não vem do Senhor. Muitas vezes a providência de Deus em nossa vida é que falte algo. Infelizmente, às vezes queima alguma coisa na nossa casa, acontece um imprevisto, acontece coisas que a gente não estava planejando e acaba, a gente tinha guardado um dinheiro para tal coisa e acaba tendo que gastar. Acontece às vezes que o nosso dia a dia a gente planejou uma viagem e deu errado. E vai acontecendo os imprevistos. E São João da Cruz fala que santo é aquele que vive bem os imprevistos de cada dia. Então a providência de Deus se manifesta até nos atropelos do dia, até naquilo que falta, no gás que seca, na comida que queimou, numa viagem que não deu certo, uma pregação que eu marquei e não fui, por N motivos, um namoro que eu planejava que desse certo acabou que terminando, um emprego que eu achava que ia ser promovido, acabei sendo demitido, os meus sonhos que eram tão belos e acabou não sendo realizados. Deus está presente também aí, cuidando de nós, sendo providente, nos amando, cuidando de cada detalhe. E nós precisamos crer, irmãos. É engraçado que São Francisco falava que o dinheiro, né, é como se fosse o cocô do encardido, o cocô do diabo, né? Mas por quê? Não que o dinheiro em si mesmo, né? Mas porque as pessoas tratam o dinheiro como se fosse a segurança das suas vidas. Brigam com o pai, com a mãe, com os irmãos, com patrões, com os empregados, com amigos de longa data por conta de dinheiro, por conta de bens materiais. Ficam intrigados, blasfemam um contra os outros, processam, fazem um monte de coisas, né? Porque a confiança está naquilo que passa. Nós podemos olhar as coisas que passam e em Deus, pela graça dele, vivermos com um sentido de eternidade, como o Padre Léo falava, é o carimbo do céu. Eu posso, por exemplo, tocar violão e saber que o meu tocar deve ser para evangelizar, para glorificar a Deus, para rezar melhor. Eu posso cozinhar, mas não é por causa da gula,
deve ser para cozinhar melhor, para que eu me alimente melhor, coma de forma ordenada. E como fala São Francisco de Sales, o homem, ele não deve viver para comer, ele come para viver. De forma ordenada, como o dom de Deus. Ele come, quando ele vai comer, ele come em ação de graças. Ele sabe comer, como vai falar São João Bosco, ele não é como animal. O homem que não reza antes de alimentar-se ou após a refeição, ele não está se comportando como um homem, mas como animal, como vai falar São Domingos Sávio e São João Bosco. Então é preciso ver como é que eu estou me relacionando com a comida, com a minha roupa, com o meu carro, com a minha bicicleta, com meus calçados, com meu dinheiro, com meu salário, com aquilo que Deus foi me dando como dom. É dom, não é ídolo. É presente, não é posse. Nós devemos possuir os nossos bens. Possuí-los sabendo que somos administradores. É uma posse no sentido de administração, não uma posse aonde essa posse me possui. Ficou até redundante, né? Aonde aquele bem vai me possuindo. Vai falar a Santa Teresinha que o último lugar que se converte é o nosso bolso. É o último lugar. Porque nós ainda colocamos o dinheiro acima de tudo, muitas vezes. Tanto o capitalista como o comunista. O capitalista na ganância de ter mais. Falo o capitalista de forma exacerbada, né? Não estou fazendo um discurso contra o capitalismo. Nem a favor. E o marxista e o comunista, não, me deem tudo. Me deem que eu vou dividir. Aquela gana em dividir, mas não é dividir. É em querer ser bom, é em querer ser o centro. Aí começa a dividir, mas esse mesmo que está dividindo está roubando, roubando e roubando. Me deem poder, me deem poder. E nós vemos isso com Stalin, nós vemos isso com vários líderes, né? Que foram comunistas que mandaram matar milhões de pessoas. E eles tinham muito dinheiro. E eles não distribuíram. Eles distribuíram ódio. Distribuíram tudo aquilo que eles poderiam para destruir as pessoas. E quando distribuíam dinheiro, era só para distrair as pessoas. Era pão e circo. Diversão e dinheiro. Diversão e dinheiro e comida. Como tem hoje no Brasil, né? Pão e circo. Vamos dar, como antes tinha, né? Vamos dar dinheiro e vamos dar comida e vamos fazer o que quiser e vamos criar uma ditadura. E hoje não está muito diferente. Não estou apoiando nenhum tipo de governo. Pelo contrário, no Brasil não existe nenhum partido de direita, infelizmente. O que existe são partidos interesseiros que querem sempre o seu, entre aspas, bem, as suas benécias, e querem sempre o mal do cidadão. Querem pisar, destruir. Estão um pouco se lixando para nós, né? Então vamos dizer não a essa ideologia, essa teoria da prosperidade. Um Deus que é meu escravo. Um Deus que eu mando nele. Um Deus que é um gêniozinho da lâmpada. Eu esfrego a lâmpada dando o meu dízimo e ele tem que me obedecer. Ele tem que fazer a minha vontade. Esse não é Deus. É falso. É ídolo. Nos abandonemos nas mãos do Senhor. Como vai falar Santa Teresa de Ávila, se eu não me engano. Acho que é ela. Fala assim: eu não sou nada. Eu, o dinheiro e Deus somos... Aliás, eu e o dinheiro somos alguma coisa. Mas eu, o dinheiro e Deus somos uma potência. Ou seja, uma linguagem que ela usa figurada para dizer o seguinte: que quando nós temos Deus, nós sabemos usar o dinheiro de forma ordenada. Para a caridade, para a generosidade. São Maximiliano Kolbe, né? Ele precisando fazer uma grande obra de evangelização, ele reza diante da imagem da Imaculada. Quando ele termina de rezar, está ali um envelope debaixo da imagem com o dinheiro que ele precisava. A quantia exata. A quantia exata. São Pio de Pietrelcina, vendo um grande lugar, ele fala: aqui será um grande hospital, onde muitos serão curados do corpo e também da alma. E a filha espiritual dele perguntou: mas como? Ele falou: Nossa Senhora abre não somente os corações, mas as bolsas e as sacolas também, as carteiras. Ou seja, Nossa Senhora inspira os seus filhos prediletos, né, a serem generosos. E daí nós temos o grande hospital aí que São Pio de Pietrelcina começou e hoje faz um grande bem para a humanidade. Então tenhamos esta confiança no Senhor. Nunca o dinheiro, nunca os bens materiais, nunca a avareza.
O dinheiro, ele não pode pavimentar o nosso caminho para o inferno. Ele não compra o céu. Mas se ele for usado de forma generosa e usado de forma ordenada e da forma que Deus quer, ele é um instrumento poderoso para exercermos o amor ao próximo. Você não precisa de dinheiro para fazer caridade ou para amar ou para ser santo. Mas você precisa, uma vez tendo dinheiro, porque Deus providenciou, você precisa usar esse dinheiro não como algo que você usa para o seu bel prazer, mas como um serviço, como um ato generoso de doação aos irmãos. Amém. Shalom.